Amém? O celular aqui é para dar mais espiritualidade ao culto, né? Amém, irmãos? Vamos dar continuidade à nossa exposição no livro de Ageu. Hoje nós vamos falar sobre a glória da segunda casa. Amém? Amém. Hoje pela manhã nós iniciamos a exposição do capítulo 2 e vamos continuar nele. Ageu. Vimos como fazer a obra de Deus é imperativo nas nossas vidas para que nós venhamos viver vidas plenas e completas. Se você é um cristão e você não estiver fazendo a obra de Deus, você vai se sentir incompleto, infeliz. E por isso, grande parte, infelizmente, de pessoas da igreja, nós vamos encontrar essa triste realidade. E hoje nós paramos no versículo de número 5. Quando o Senhor, por meio do profeta Ageu, mais uma vez encoraja o povo e diz: não temais. Eu sei que todos nós que estamos aqui essa noite temos algum tipo de temor, algum tipo de medo. Existem determinadas inseguranças que de alguma forma encontram acesso ao nosso coração e mente por meio da debilidade da nossa fé. Mas nós temos um Deus que sabe disso, que sabe o quanto nós somos fracos e vulneráveis, e por isso Ele nos apacenta como um pastor apacenta das suas ovelhas. Ele nos apacenta por intermédio da sua palavra, sendo dada a mim, a você, de maneira constante, como alimento, para que possamos estar fortes e aptos a realizar aquilo que nos é designado realizar. Então, eu quero fazer a leitura nessa noite a partir do versículo de número 4 e quero concluir no versículo 9. Esse é o nosso texto da noite de hoje. Ora, pois, ser forte, Zorobabel, diz o Senhor, e ser forte, Josué, filho de Josadaque, o sumo sacerdote, e tu e todo o povo da terra, ser forte, diz o Senhor, e trabalhai, porque eu sou com vocês, diz o Senhor dos exércitos. Isso tem que ser, irmãos, a motivação necessária para que eu e você venhamos a desempenhar o nosso papel. Eu queria mostrar a vocês na Bíblia, hoje pela manhã nós falamos desse texto, mas estávamos falando também de outras passagens, e hoje eu queria mostrar nesse começo como Deus pode usar você. Olha que coisa. Deixe marcado aqui o capítulo 2 de Ageu e vamos rapidamente ao livro de Atos. A promessa que Ageu passa ao povo é a mesma promessa que Jesus passou para mim e para você. Em Mateus 28, Jesus diz que estaria conosco. Essa é a mesma expressão que nós lemos em Ageu. Eu vou estar com vocês enquanto você estiver fazendo aquilo que eu estou designando vocês a fazer. Olha o que está escrito em Atos capítulo de número 19. Que coisa, irmãos. Atos capítulo 19. A partir do versículo 8, eu quero mostrar para você o que Deus é capaz de fazer por meio de homens fracos e falhos como nós. Durante 3 meses, versículo 8, Paulo está aqui em Éfeso, nesse período. Durante 3 meses, Paulo frequentou a sinagoga, onde falava ousadamente, dissertando e persuadindo com respeito ao reino de Deus. Essa é a obra que Deus tem designado a nós, que somos a sua igreja, falar ousadamente a palavra de Cristo. Mas ele continua, versículo 9:
visto que alguns deles se mostravam empedernidos, o que significa endurecidos e descrentes, falando mal no caminho diante da multidão, Paulo, apartando-se deles, separou os discípulos, passando a discorrer diariamente na escola de Tirano. Paulo procurou um outro lugar aonde pudessem ser feitas as reuniões, que eram, na sua grande maioria, diária da igreja. Durou isso por espaço de 2 anos. Olha, Paulo ficou 2 anos pregando noite e dia, como ele mesmo vai dizer no próximo capítulo. E que durou por espaço de 2 anos, dando ensejo que todos os habitantes da Ásia ouvissem a palavra do Senhor, tanto judeus como gregos. E Deus, pelas mãos de Paulo, fazia milagres. Fazia o quê? Milagres extraordinários. Eu vou estar com vocês. Paulo acreditou nisso. E Deus fez, pela vida de Paulo, milagres extraordinários. Nenhuma outra passagem da Bíblia nós encontramos essa expressão idiomática. O próprio Jesus, quando veio sobre a terra, ele fez milagres. Mas em nenhum momento os evangelistas usam essa expressão milagres extraordinários. O que é isso? Eu não sei. Eu sei que é um milagre extraordinário, diferente de qualquer outro tipo de milagre. Deus fez isso pela vida de um homem. Deus pode fazer isso pela sua vida, através da sua vida, através da minha. Qual é a diferença? A fé é que faz toda a diferença. Versículo 12, olha que coisa. A ponto de levarem aos enfermos lenços e aventais do seu uso pessoal, diante dos quais as enfermidades fugiam das suas vítimas, e os espíritos malignos se retiravam. Isso é o que Deus faz por meio da vida daqueles que são seus. Ainda nesse capítulo, ainda nesse livro de Atos, retornando um pouco, nós vamos encontrar aqui que coisa extraordinária. O evangelismo de Filipe com o eunuco, no capítulo 8 do livro de Atos. Vocês já sabem qual o contexto, como Filipe foi separado para essa obra de evangelizar o eunuco, o ministro de finanças da Etiópia, que havia ido para Jerusalém conhecer acerca do Deus de Israel, mas ninguém lhe ensinou nada. Então Jesus enviou o seu melhor evangelista, Filipe, para que o evangelizasse. Olha o que está escrito a partir do versículo 36 do capítulo 8 de Atos. Seguindo eles, caminho afora, eles aqui é Filipe e o eunuco. Chegando a certo lugar onde havia água, disse o eunuco: eis aqui a água, o que impede que eu seja batizado? O eunuco é que pede para ser batizado. Não é Filipe que convence ele a ser batizado, não. Filipe só fez pregar a palavra. O eunuco entendeu a palavra e disse: o que me impede de ser batizado? Filipe respondeu: é lícito se crês de todo o coração. E respondendo ele disse: creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Que coisa linda, irmãos. Primeiro dia que um homem foi evangelizado, ele creu que o Espírito Santo estava ali. Então mandou parar o carro, ambos desceram a água, Filipe batizou o eunuco. Quando saíram da água, o Espírito do Senhor, quem foi? O Espírito do Senhor arrebatou Filipe. A ideia de arrebatar é uma palavra que significa sequestrar. É a mesma palavra que nós vamos ver em Gênesis capítulo 5, quando diz que o Senhor arrebatou Enoque. Filipe estava com o eunuco evangelizando, mas quando eles saíram da água, o Senhor arrebatou Filipe, não vendo mais o eunuco, e ele foi seguindo o seu caminho cheio de alegria. Mas Filipe veio achar-se em Azoto. Você sabe qual é a distância de onde Filipe estava para essa cidade de Azoto, aonde ele foi teletransportado mais de 100 quilômetros. Até hoje, 2020 anos depois, os cientistas tentam descobrir
um teletransporte. O meio de transporte é onde você possa passar de um lugar para outro em frações de segundos. Deus já descobriu, já fez, ó, há 2000 anos atrás. E o pessoal está aí pesquisando aí. Física quântica para cima e para baixo. E Deus fez isso. É só perguntar para Felipe como foi. Provavelmente ele vai dizer, não sei, só sei que foi assim. Eu estava num lugar, de repente eu estava no outro, né? De vez em quando acontece isso com o irmão Quinho. Ele fecha os olhos em um lugar e acorda em outro, né? Mas aí já é outra coisa, já é outra forma de Deus usar. Então, irmãos, que coisa interessante. Ainda seguindo aqui no livro de Atos, vai falar sobre Pedro e uma mulher chamada Dorcas. As mulheres aqui, eu posso ver várias Dorcas aqui na igreja, todas vocês aí. Em nome de Jesus. No capítulo 9, versículo 36, havia em Jope uma discípula por nome Tabita, nome este que traduzido quer dizer Dorcas. Era ela notável pelas boas obras e esmolas que fazia. Esmolas, irmãos, não é o contexto que nós temos hoje em dia na nossa mente. Esmola significa ajudar o próximo do ponto de vista judaico. Qualquer ajuda. Por exemplo, vamos imaginar que o irmão Mateus, ele compra uma moto, uma dessas que está na promoção, daquela marca BMW, né? E aí, outro dia tinha uma aqui, não foi? Aí ele compra uma, de repente ele diz, rapaz, essa moto aqui não está mais me servindo, eu vou doar, eu vou dar de presente para Paulinho. É benção, né, Paulinho? Aí, isso, como se chamaria isso? Esmola. Qualquer coisa que você dá ao seu irmão é uma esmola do ponto de vista judaico. Existem 3 formas de você se relacionar com Deus por meio do material. As ofertas, os dízimos, ofertas e dízimos sempre relacionados a Deus, na casa de Deus, e as esmolas, que era aquilo que você fazia pelo seu semelhante, mas por amor a Deus e por amor ao próximo. Então, era isso que Tabita fazia. Ela ajudava o seu semelhante. Versículo 37. Ora, aconteceu que naqueles dias ela adoeceu e veio a morrer. E depois de a levarem, puseram-na no cenáculo. Cenáculo era onde eles se reuniam, tipo a igreja deles daquela época, né? Como Lida era perto de Jope, ouvindo os discípulos que Pedro estava ali, enviaram-lhe 2 homens que lhe pedissem, não demores vir ter conosco, a bichinha tinha morrido, não tem direito nem de morrer. Vinha ter conosco, Pedro. Pedro atendeu e foi com eles. Tendo chegado, versículo 39, conduziram-no para o cenáculo. E todas as viúvas o cercaram, chorando e mostrando-lhe as túnicas, as roupas que Dorcas fizera enquanto estava com elas. Dorcas era extremamente operosa na igreja. Mas Pedro, tendo feito sair todos, pondo-se de joelhos, orou, e voltando-se para o corpo, disse, Tabita, levanta-te. Ela abriu os olhos e, vendo Pedro, sentou-se, e dando-lhe a mão, levantou-a. E chamando os santos, especialmente as viúvas, apresentou-a viva. Isto se tornou conhecido por toda Jope, muitos creram no Senhor. Pedro ficou em Jope muitos dias, em casa de um curtidor chamado Simão. Eu só estou lendo isso, irmãos, para mostrar para vocês as coisas que acontecem quando Deus é conosco, quando Deus está no nosso meio. Parece, irmãos, que a igreja dos nossos dias se tornou apenas uma espécie de sucursal de uma faculdade teológica, onde você vem aprender algumas coisas acerca dos textos bíblicos e depois voltar para casa com aquele conhecimento, sem nenhuma ênfase prática na sua vida. A palavra de Deus, ela tem que mudar você. A palavra de Deus tem que encher você com o poder de Deus. E não simplesmente mostrar um pouco daquilo que aconteceu na história há alguns anos atrás. Não, a palavra de Deus, ela é viva e eficaz, ela é mais cortante do que qualquer espada. Então nós olhamos para esse texto de Ageu e vimos como esse povo foi tomado pelo poder do Senhor para a reconstrução do templo, porque o Senhor era com eles. Mas é importante que a gente contextualize nas nossas
vidas pessoais essa realidade de Ageu, para que esse estudo de Ageu não fique improdutivo. Reconstruir o templo nos nossos dias significa literalmente colocar a nossa mão na massa, colocar a mão na obra de Deus e entender que a glória que está reservada para as nossas vidas agora é uma glória muito superior a qualquer coisa que tenha acontecido nas nossas vidas anteriormente. Quero voltar agora para o livro de Ageu. Amém? Você crê no poder de Deus? Você crê mesmo no poder de Deus? Talvez você diga: pastor, mas eu tenho tantos inimigos, existe tanta oposição na minha própria vida, na minha própria mente, na minha casa, existe tanta oposição para que eu não me entregue plenamente à obra de Deus. Deixa eu ler, eu quero ler com vocês um texto que sempre me maravilha, já li ele algumas vezes, e ele é um texto assim tão poderoso que ele está presente em alguns livros da Bíblia. Mas eu quero ler esse texto lá em Isaías, justamente o momento em que a pequena Judá estava cercado pelo maior império do mundo na época, que era a Assíria, e havia um homem que liderava a Síria, um homem ímpio, mau, perverso, chamado Senaqueribe. Senaqueribe, ele faz chacota do povo de Deus. Ele chega a dizer: para que tenha graça a nossa guerra, eu vou emprestar cavalos para vocês. Só que eu acho que vocês não tem nem homem para montar os cavalos. Vocês são nada para mim. É isso que o mundo talvez diga da gente, irmão. Então, nós estamos aqui nesse domingo à noite, tantos inimigos espirituais e muitas pessoas que se colocam nessa qualidade contra a obra de Deus. Mas é importante a gente entender que se Deus é por nós, quem será contra nós? Aleluia. É importante entender que o mais importante é Deus conosco. Se Deus está no nosso meio, não devemos temer nem nos abalar com coisa alguma. Amém. Então aqui, Senaqueribe invade Judá. E qual é a atitude do rei? Um rei que era crente, chamado Ezequias. Ele vai procurar o profeta de Deus chamado Isaías. E Isaías vai consultar a Deus. E olha que coisa interessante, irmãos. A mesma expressão que nós estamos lendo em Ageu é dita pelo Senhor por meio de outro profeta, que é Isaías. Aqui, Isaías 37, versículo 6. Isaías responde, Isaías lhe diz: dizei isto a vosso Senhor, assim diz o Senhor, não temas por causa das palavras que ouviste. Que palavras foram estas? Senaqueribe disse que não tinha Deus certo de Israel, que ia invadir Judá, que ia acabar com tudo, que ia matar todo mundo. E ele diz: não temas por causa das palavras que ouviste, com as quais os servos do rei da Síria blasfemaram contra mim. Eis que meterei nele um espírito, e ele, ao ouvir certo rumor, voltará à sua terra, e nela eu o farei cair morto à espada. Olha que coisa, irmãos. E é exatamente isso que aconteceu. O rei da Síria vai invadir Judá. Que coisa. Capítulo 37, versículo 36. Então saiu o anjo do Senhor e feriu o arraial dos assírios, e 185 mil. Irmãos, você sabe o que é 185 mil pessoas? É muita gente, até pra gente hoje. Agora contextualize isso no mundo. Hoje nós temos 7 bilhões de habitantes. Nessa época, talvez o mundo não tivesse nem 1 bilhão ainda de habitantes. Olha que coisa. Esse número 185 mil é muito mais significativo. Talvez esse número simbolizasse 1 milhão de pessoas hoje. Se a gente fosse trazer para a nossa realidade em relação à proporção dos habitantes da terra. E Deus fez isso por meio de um único anjo, um só. Ele não mandou uma legião de anjos, ele mandou um anjo para mostrar: vocês não são nada. E quando se levantaram o restante pela manhã, eis que todos
estes eram cadáveres. Retirou-se, pois, Senaqueribe, rei da Síria, e se foi, voltou e ficou em Nínive. Sucedeu que, estando ele a adorar na casa de Nisroque, seu Deus, Adrameleque e Sarezé, seus filhos, o feriram a espada e fugiram para a terra de Ararat. Imagine, o rei que disse que ia destruir o povo de Deus foi assassinado pelos seus próprios filhos. Eu quero mostrar para você essa realidade. Horrenda coisa é cair na mão do Deus vivo. É esse Deus vivo que até os infernos e os demônios se prostram, que diz: eu vou estar com vocês. Agora você vai ficar com medo? É a mesma coisa, você anda aqui no Alto das Pombas, se você anda sozinho, às vezes você fica meio milindrado, né? Mas uma pessoa que anda no Alto das Pombas com seu leão, tem medo de quê? De nada. De nada. Uma pessoa que é nascida e criada aqui no Alto das Pombas, todo mundo respeita. E se você tiver com seu leão de um lado e que um do outro, meu filho, aí pronto, aí você... Aí já acabou. Aí você se acha, aí é até perigoso, por isso que às vezes isso não acontece. Você pode se sobreviver. Então é a mesma coisa. Aqui, irmãos, Jesus está dizendo, Deus está dizendo, o Espírito Santo de Deus: não temas, porque eu vou estar com vocês. Vocês vão fazer a obra. Enquanto vocês estiverem fazendo a obra, eu vou estar com vocês. Eu vou estar com vocês em suas casas, eu vou estar com vocês no seu trabalho, e eu vou estar com vocês na igreja, eu vou estar com vocês o tempo todo, e vocês estarão comigo para sempre. Essa é a promessa do Senhor Jesus. Vale a pena, irmãos, nos dedicarmos arduamente para fazer aquilo que o Senhor Jesus nos pede, pois a recompensa é inimaginável. Glória a Deus. Então aqui ele diz, voltando agora para Ageu capítulo 2, diz o Senhor, versículo 4, final do versículo 4: e trabalhai, porque eu sou com vocês, diz o Senhor dos exércitos. Eu sou com vocês. Mas ele completa: segundo a palavra da aliança que fiz com vocês, quando saíste do Egito, o meu Espírito habita no meio de vocês. Não temam, o meu Espírito habita no meio de vocês. Eu vou falar algo para vocês que talvez a gente já tenha falado uma centena de vezes, mas eu sempre me maravilho da mesma forma quando eu digo isso. Vocês sabiam que Jesus está aqui? A gente fala amém, a gente fala glória a Deus, mas não cai a ficha, porque se caísse a ficha era capaz da gente fazer, meu filho, olha, se tapar todo e dizer: ai de mim. Jesus está aqui, irmão. Olha que coisa maravilhosa, você iniciar a semana no meio do povo de Deus, com o Deus do seu povo, no meio do seu povo, motivando você a vencer e superar todos os obstáculos que provavelmente você terá essa semana. E Deus está dizendo que todos esses obstáculos são como nada diante da sua potente mão. Talvez eu e você tenhamos problemas, limitações, mas o nosso Deus não conhece isso. Nosso Deus não conhece limitações. Ele é todo poderoso. Não existe nada que o nosso Deus não possa fazer. Não existe nada que seja difícil para o nosso Deus fazer. Por isso que quando Ele nos ordena fazer algo, Ele garante a execução daquilo. Pois, versículo 6: assim diz o Senhor dos exércitos: ainda mais uma vez, dentro em pouco, farei abalar o céu, a terra, o mar e a terra seca. Eu não sei vocês, mas eu me arrupio quando eu leio essas coisas. Você fica imaginando, Deus vai fazer abalar. E a ideia de abalar aqui, irmãos, eu quero mostrar na Bíblia mais uma vez para vocês, que eu fico maravilhado com isso. Deixa marcado aqui Ageu. Vamos de novo ao livro de Atos. Vou mostrar para vocês o que é abalar a terra. Atos. O apóstolo Paulo, ele chega até a cidade de Tessalônica. E olha que coisa interessante, irmãos.
O apóstolo Paulo chega à cidade de Tessalônica e ele começa a pregar o evangelho lá em Tessalônica. Capítulo 17, diz assim: tendo passado por Anfípolis, versículo 1, Atos 17, chegou a Tessalônica, de onde havia uma sinagoga de judeus. Paulo, segundo seu costume, foi procurá-los, e por 3 sábados arrazoou com eles acerca das Escrituras, expondo e demonstrando ter sido necessário que o Cristo padecesse e ressurgisse dentre os mortos. A este dizia: é Cristo Jesus que eu vos anuncio. Alguns deles foram persuadidos e unidos a Paulo e Silas, bem como numerosa multidão de gregos piedosos e muitas distintas mulheres, pessoas de condição. É isso que significa essa expressão, distintas mulheres ricas. Os judeus, porém, movidos de inveja, trazendo consigo alguns homens maus dentre a malandragem, ajuntando a turba, alvoroçaram a cidade, assaltando a casa de Jason, procuraram trazê-lo para o meio do povo, porém não encontraram, arrastaram Jason e alguns irmãos perante a autoridade, chamando: estes que têm transtornado o mundo chegaram também aqui. Irmãos, toda vez que eu leio esse versículo, eu acho que eu sou um cristão de Araque. Eu fico impressionado. Paulo não tinha nem metade dos recursos que a gente tem, materiais, financeiros, tecnológicos. E a gente ouve essa expressão aqui. Eu vou ler de novo com vocês. Versículo 6. Estes que têm transtornado o mundo chegaram também aqui. É isso que eu quero que digam da gente lá em Vista Alegre. É isso que eu quero que digam da gente lá em Itapuã. Esse pessoal que tem transtornado o mundo. Vocês doidos, maluco, chegaram até nós, gritando e bradando que Jesus Cristo é o Senhor e que só nele há salvação. Amém. É esse tipo de coragem que a gente tem que ter, essa obra que a gente tem que fazer. Sabe, eu fico impactado, porque recentemente eu ouvi o áudio, né, que a irmã me mandou de uma pessoa a respeito dos e-books, e eu fico vendo assim, meu Deus, como a gente está envolvido numa geração de evangélicos que veem o evangelho muito mais como algo humano do que como algo divino. Eu não quero fazer parte desse lixo. Eu fui chamado para outro tipo de coisa. Não sei você. Eu fui chamado para seguir o maravilhoso caminho de Jesus Cristo. Eu fui chamado para renunciar a tudo, tomar minha cruz e me maravilhar no caminho de Jesus. E não abraçar uma religiosidade evangélica morta, onde as pessoas se preocupam muito mais com dinheiro para fazer a obra de Deus do que com o Espírito Santo. Você acha que para fazer a obra de Deus a gente precisa mais de dinheiro ou do Espírito Santo? Se você acredita que é Espírito Santo, saiba que você é a minoria. Porque a maioria das pessoas acredita que precisa mais de quê? De dinheiro. E é para essas pessoas que Deus está respondendo aqui. Meu é o ouro, minha é a prata. Sabe por que a gente está nesse salão aqui pequeno? Porque Deus quer que a gente fique aqui, irmão. Se Deus quisesse que a gente estivesse num lugar maior, a gente estava, mas Deus não quer. Eu particularmente gosto de lugar pequenininho, eu me sinto mais seguro, né? Na hora de se esconder e tal. Cuidado, irmãos, porque olha, rapaz, tem uma cesta ali. Tem alguma comida aí, alguma coisa? Não, né? Tá bonito você hoje com esse óculos aí, viu? De vermelho. Então aqui, ó, versículo 6, vou ler de novo com vocês, capítulo 2. Pois ainda diz o Senhor, assim diz o Senhor dos Exércitos, ainda uma vez, dentro em pouco, eu fico imaginando José pregando com autoridade naquela praça da piedade. Amém. Eita Deus! Se abençoa, meu filho. Ainda dentro em pouco tempo. Imaginando o irmão Paulinho dedilhando ali naquela pracinha ali, ó, do meio ali do...
Tomara que não confundam ele com político nenhum. Fazer que vereador, viu? Sapato. Abalar a terra é isso, irmãos. É levar o evangelho que coloca a terra de cabeça para baixo. A gente tem que ser o povo que crê, irmãos. Estou falando isso para mim, porque eu sei que vocês creem muito mais do que eu. Aí, uma vez mais, dentro em pouco, e eu acho maravilhoso, porque ele podia dizer, olha, daqui a 70 anos, daqui a 400 anos, daqui a 1000 anos, é dentro em pouco. Daqui a pouquinho, eu vou botar corda de farinha de cabeça para baixo. Coitada de Rita. Rita está dizendo, meu Deus, eu estou fazendo cachorro quente para 20, já estou achando muito, imagina como for 200. Do jeito que Yosef quer, meu filho, não tem 200. Você não sabe quem é Yosef, não? Calma, meu filho. Como é? Joseph. É. Imagina, coitada da Rita fazendo cachorro quente para 200. Rapaz, vai ter que ter várias docas para ajudar, viu? Salva, meu Senhor. Mas é isso que ele está dizendo. Farei abalar todas as nações. Todas as nações. Existe uma pregação do irmão José que foi traduzida pelas Dorcas daqui da igreja e que já está agora em inglês e italiano. Tem alguém lendo? Meu filho, provavelmente tem, porque se fosse para ninguém ler, Deus não tinha colocado a vontade de fazer isso nessas pessoas. É porque, irmãos, Deus não faz propaganda. Deus não fica fazendo propaganda do que Ele faz para os outros. Quem faz isso são os políticos. Como a gente chegou aqui, né? Tinha um político que botou ali, agradeça não sei quem pela iluminação. Agradecer pelo quê? Pela obrigação deles? Porque a iluminação, você não paga imposto para isso? Quando você paga a conta de luz, não tem lá taxa de iluminação pública e você vai agradecer por isso? Pela obrigação deles? Ô, rapaz, teve um político, rapaz, é uma cara de pau tão grande. Tem um desses políticos, acho que foi do Piauí, que disse, eu roubo menos do que o que está agora. Votem em mim. Olha a campanha dele. Salva. E é capaz de ganhar. Saiu nos noticiários todos. Saiu nos noticiários, não sei se chegaram a ver. Ele disse, eu roubo menos do que o que está aí agora. Vote em mim. Irmão, como é que a pessoa diz isso, irmão? Muita cara de pau. Mas essa é a realidade que a gente vive. Esse é o mundo que a gente vive. É a mesma natureza de uma pessoa que bota a placa e diz, agradeça a fulano de tal pelo asfalto. Vem cá, meu filho, você não paga imposto? Não é obrigação deles na sua cidade. Sabe, é por isso, irmãos, que a gente olha para a realidade e diz, não é obrigação da gente enquanto evangélico carregar a nossa cruz e seguir a Jesus. Você não está fazendo mais de sua obrigação. É sua obrigação ser crente. Se você disse que queria ser, você tem que ser. Você não foi batizado pelo irmão José? Você não disse para aqui na frente de todo mundo, olha, eu nego a mim mesmo e quero seguir o caminho de Jesus. E o irmão José te batizou em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Sim, e agora? Não, mas eu estou pegando firme. É a sua obrigação, meu filho. Parece que hoje em dia, aquilo é como uma pessoa. Vamos imaginar que esse celular aqui seja uma mala, né? Como o irmão Paulinho. Ele está com uma mala com 100 mil reais. Aí ele vai no shopping barra e esquece a mala lá numa dessas cadeiras. Aí de repente chega uma pessoa na casa dele e diz, olha, tem essa mala aqui, tinha o seu nome, Paulo, César, Lourenço, Sena, rapaz, É muito nome, hein? Aí quando ele olhar o sapato, meu filho, ele vai dizer, entendi por causa da mala. E aí ele vai lá e devolve a mala, é capaz de sair nos jornais todos. Fulano encontrou uma mala com 100 mil e devolveu. Por quê? Porque a natureza humana encontra 10 reais no chão. É benção. E pega. Então, Deus está mostrando pra gente, irmãos, que fazer as coisas que Ele nos manda é obrigação. É verdade. E que a gente devia se alegrar com isso. A gente devia se sentir privilegiado de que um Deus que tem anjos à sua disposição, que são seres muito mais perfeitos do que nós, porque nós somos manchados na raiz pelo pecado. Ele tem anjos à sua disposição e Ele diz, eu quero vocês, trastes, para fazer a minha obra.
Imagine, Deus me chama para fazer a obra dele, eu tenho que me sentir o quê? Alegre. Como assim? Você... Rapaz, eu tenho que ir para a igreja, varão. Eu nunca vi uma pessoa reclamando de ir no banco sacar dinheiro, você já viu? Eu nunca vi uma pessoa reclamando de ir para algum lugar receber algum tipo de homenagem. Vocês já viram alguma pessoa reclamando de ir para o carnaval? Rapaz, eu vou ter que sair no Camaleão. Comprei esse abadá ano passado, vou ter que sair agora. Aí as pessoas do mundo, elas dão um tapa na cara dos crentes. Com as suas atitudes de devoção aos seus falsos deuses. Enquanto nós temos a presença do único e verdadeiro Deus e não nos devotamos a Ele. Deveria ser motivo de alegria, de toda alegria, o andarmos na companhia do Senhor. Então aqui ele diz, farei abalar, versículo 7, todas as nações e as coisas preciosas de todas as nações virão e encherei de glória esta casa. Imagine, irmão. O pessoal está olhando, está ouvindo o profeta Ageu, mas o pessoal não está botando fé não. Só para você ter uma ideia, irmão, vamos imaginar o seguinte, é como se o templo de Salomão fosse todo esse salão e o templo que eles estavam construindo fosse só esse púlpito, só esse palco que eu estou. Era muito menor. No templo de Salomão foram usados centenas de quilos de metais preciosos, ouro, prata, bronze. Aqui eles não têm nada, irmão. Eles são camponeses que voltaram para reconstruir suas casas e viver da agricultura. E eles ainda tinham que pagar impostos aos persas, aos medo-persas, que era quem dominava o mundo naquela época, que tinham autorizado o retorno e a reconstrução do templo. Mas o Senhor está dizendo aqui, vocês precisam entender algo que Jesus deixou tão claro. Sabe, talvez para esse povo aqui fosse difícil ouvir o que Ageu estava falando, mas pela graça de Deus eles tinham o Espírito Santo, então eles poderiam entender. Mas para mim e para você fica muito mais claro, porque a gente tem os evangelhos. Abra comigo rapidamente Mateus, está pertinho, que Ageu fica no final do Antigo Testamento. Mateus é o primeiro livro do Novo Testamento, e logo no começo de Mateus, no Sermão do Monte, Jesus diz, versículo 19, do capítulo 6, não acumuleis para vós outros tesouros sobre a terra, aonde a traça e a ferrugem corroem, e onde ladrões escavam e roubam, mas ajuntai para vós outros tesouros no céu. O que de fato tem valor para Deus? Os tesouros do céu. É isso que tem valor para Deus. Onde traça e nem ferrugem corrói, aonde ladrões não escavam nem roubam, porque aonde está o teu tesouro, aí estará também o teu coração. Agora eu quero com vocês ir para o último livro da Bíblia, Apocalipse. Logo no começo do livro do Apocalipse, o Senhor Jesus envia 7 cartas às sete igrejas que ficavam na Ásia. Essas cartas simbolizam toda a igreja. O número 7 dá a ideia de algo completo. Então nessas 7 cartas aqui nós temos a ideia do que é ser igreja e daquilo que Deus deseja para a sua igreja. Olha que coisa interessante. A igreja mais pobre de todas, qual é? Esmirna. É a segunda carta. Capítulo 2, a partir do versículo 8, diz assim, Apocalipse 2:8, ao anjo da igreja de Esmirna escreve, estas coisas diz o primeiro e o último, quem esteve morto e tornou a viver, conheço a tua tribulação e a tua pobreza. Era uma igreja pobre. Aí ele diz, mas tu és rico. Agora veja, você já imaginou? A gente está num lugar aqui, como a nossa igreja, tão simples. E aí vem o Senhor e diz, vocês são tão ricos que você nem imagina. Mas Senhor, você já viu, Senhor? Lá na boca do rio mesmo, quando chove, meu filho, a gente se lembra do dilúvio e teme. Porque a água invade a igreja. É o único lugar que eu vi, todos os lugares que eu já tive que neva. Isso neva no púlpito, quando eu estou pregando a foliche.
vai descendo assim, eu fico, rapaz, fico me sentindo pregando em lugares frios, gélidos. Agora olha que coisa interessante. A igreja mais rica das 7 igrejas, qual é? De longe, sem comparação, nem perto, era Laodiceia. A igreja de Laodiceia era riquíssima. E olha que coisa, capítulo 3, a partir do versículo 17. Pois dizes, estou rico e abastado, e não preciso de coisa alguma. Olha como a igreja de Laodiceia se achava. Rapaz, aqui a gente não tem pastor não, aqui a gente tem doutor. Os nossos pastores têm doutorado em teologia em Westminster, em Harvard, em Yale, em Princeton, né? Aqui a gente, sabe, a gente tem estacionamento com 5 andares, a gente tem uma igreja com ar-condicionado central, até no banheiro você tem aquele negócio, tipo shopping center que ele lava as mãos, sabe como é? Sabe aquele negócio do secador, né? Rapaz, aqui a nossa igreja tem de tudo. Estou rico e abastado, não preciso de coisa alguma. É quando o irmão José chegando numa dessas igrejas aí reformada, riquíssima, o irmão José disse, rapaz, eu tenho uma mensagem de Deus para entregar para essa igreja. Não, aqui a gente não precisa não, viu? Tudo é vaidade. Pode sair daqui. Aqui a gente tem tudo. Você sabe quem vai pregar aqui essa noite na igreja? O reverendo tal e tal. Nós estamos aqui, ó. A nossa igreja já está com a agenda lotada até 2050. Dos maiores pregadores da atualidade. É Laodiceia, meu filho. E diz aqui, não preciso de coisa alguma, nem física, nem espiritual. Laodiceia era uma igreja que se achava e nem sabe que és. Aí, olha o que Jesus diz. Você não sabe quem você é, Laodiceia. Você é infeliz. Porque uma pessoa sem Cristo, ela nunca vai ter a verdadeira alegria. Ela tem uma alegria transitória, uma alegria passageira. Ela não conhece a alegria eterna. É miserável, pobre, cego e nu. Olha que coisa. A igreja mais rica de todas. Olha o que essa igreja era para Cristo. Miserável, pobre, cego e nu. Jesus está dizendo, você disse que não precisa de nada, né? E eu estou dizendo, vocês precisam de tudo. Porque o tudo de vocês está do lado de fora, que é Jesus. É para essa igreja que Jesus diz, eis que estou à porta e bato. Ó, Jesus do lado de fora. Jesus envia um servo, o irmão José, e não deixa ele entrar. Aí o irmão José vai orar. Ô Jesus, o Senhor me mandou aqui, mas não me deixaram entrar. Aí Jesus vai dizer, fique tranquilo, José, também não me deixaram entrar não. Essa é a realidade do movimento evangélico de hoje. As pessoas se preocupam muito mais com coisas do que com o espírito. As pessoas se preocupam muito mais com o que vem com os olhos do que aquilo que vem no mundo espiritual. Infelizmente a maioria nem enxerga o mundo espiritual. Não tem nem noção do que está acontecendo no mundo espiritual. Então, agora voltando para o livro de Ageu, ele diz, versículo 7, eu falei abalar todas as nações e as coisas preciosas de todas as nações virão e encherei de glória esta casa, diz o Senhor dos Exércitos. E encherei de glória esta casa, diz o Senhor dos Exércitos. Eu queria te dizer que essa casa que você está aqui hoje, ela está cheia de glória. Talvez o meu olho e o seu olho esteja tão influenciado pelo mundo carnal que a gente não enxergue a Shekinah de Deus que está aqui no nosso meio. Mas ela está aqui. Não é porque você não vê que ela não está. Jesus diz que quando 2 ou mais se reúnem no nome dele, e pode ter certeza que nessa noite nós temos mais de 2 aqui, reunidos em nome de Jesus, a glória dele está com ele, manifestada no meio do seu povo. E eu acho lindo essa parte. Versículo 8. Minha é a prata e meu é o ouro, diz o Senhor dos Exércitos. Eu acho interessante que muitas pessoas pegam esse versículo 8
e distorcem para dizer assim, tá vendo? Você tem que ser rico, você é de Deus. Deus é o dono do ouro e da prata. É claro que Ele vai dar a você que é dele. Meu filho, aqui é o contrário. Aqui o povo está passando pelo período de mais perrengue da sua vida. E Deus está dizendo, fique tranquilo, foi eu que mandei esse perrengue. Porque eu não me incomodo com o quanto. Eu me incomodo com o como. Como vocês vão me adorar. Então aqui ele diz, minha é a prata e meu é o ouro. Quem tem problemas financeiros? Acho que só eu, né? Então pronto, né? Você tem problema financeiro. Meu filho, Deus é o dono do ouro da prata. Sabe quem foi que mandou esse problema financeiro para você? Deus. Para lhe ensinar alguma coisa. Amém? Aí talvez você diga, meu Deus, que coisa. Meu filho, ele já tinha feito isso. Lá no Antigo Testamento, no livro de Deuteronômio, um versículo que inclusive o Senhor Jesus usou para combater a tentação de Satanás. Está lá escrito, o Senhor diz ao povo que passou 40 anos no deserto, eu coloquei vocês no deserto, eu fiz vocês passarem fome. Deus, não foi o diabo. Eu fiz vocês passarem fome para vocês entenderem uma importante lição, que nem só de pão vive o homem, mas o homem vive de toda a palavra que procede da boca de Deus. Foi Deus que colocou o povo, foi Deus que fez com que o povo tivesse fome naquele deserto, para que eles entendessem que muito mais necessário do que a comida que entra pela boca, é o Espírito que tem que habitar no nosso coração. Então a gente olha para aqui, para Ageu, e vê o mesmo princípio bíblico. Jesus está dizendo para aquela geração que estava preocupado, como é que a gente vai fazer o Santo dos Santos? O Santo dos Santos, eu não sei se você sabe como era feito o templo. O templo tinha uma parte chamada pátio externo, e dentro do templo era dividido em dois lugares. Existia o santo lugar, onde os sacerdotes entravam, e existia o Santo dos Santos, que era onde somente o sumo sacerdote entrava uma vez por ano, para fazer expiação pelos pecados do povo e dele mesmo. Esse lugar, no templo de Salomão, tinha mais de, segundo alguns estudiosos, 600 quilos de ouro, só de utensílios dentro do Santo dos Santos. Já imaginou? 600 quilos de ouro, só dentro do Santo dos Santos, na época de Salomão. Ele mandou construir um negócio, uns anjos, está escrito lá no livro de Crônicas e nos livros históricos, imensos, feitos de ouro maciço, para ficarem lá no Santo dos Santos, aonde ficava a Arca da Aliança. E agora o povo está aqui, meu filho, sem nenhum mirrel, e dizia, rapaz, a gente vai construir, a gente malmente está conseguindo aqui um tijolinho, pintou aqui de azul, né? Tem um negócio de uma cruz aqui, que de vez em quando se bater muito cai. A caixa de som aqui, a gente fica sempre orando por ela, em nome de Jesus, né? Irmão, Deus não estava preocupado com essas coisas materiais. Hoje a gente pregou, estava faltando luz, e não foi porque estava sem pagar não, graças a Deus. Foi por conta dos efeitos meteorológicos. Quem foi que enviou a chuva e o vento? Quem fez que faltasse luz hoje de manhã? Foi Deus, meu filho. Outro dia a gente teve um culto lá, à luz de velas. Meu filho, eu já disse aqui algumas vezes e vou repetir de novo. Nós precisamos de menos e não de mais. O mundo tenta nos convencer do contrário. O mundo diz que você tem que ter uma televisão melhor. Meu filho, você nem precisa de televisão. O mundo diz que você tem que ter um celular melhor. É mesmo, porque na época que... Quem pegou a época do tijolão? Que você botava o celular na cintura e parecia que você estava armado. Era assim mesmo, nesse terno assim, eu me lembro. Uma vez eu ainda usava terno nessa época. Eu acho que eu era estagiário de direito, usava terno. Aí, acho que foi meu pai que comprou um desses celulares assim. Acho que era Motorola, né? Rapaz, o bicho era desse tamanho assim, aí você abria, mas era chique, viu? E ele vinha, e tinha uma capinha de couro que você revestia ele para poder encaixar no cinto.
Ah, meu filho, quem chegasse em qualquer lugar com aquele trambolho ali, o pessoal já olhava diferente. Ó, fulano tem celular. Salva-me, Senhor. Hoje em dia, meu filho, qualquer um tem um bichinho desse daqui, ó. Não é não? Quando a internet lançou, a internet era coisa de outro mundo. Hoje em dia, meu filho, o camarada tá lá na Itália, como a irmã Rosana tá lá na Itália, a gente faz uma chamada de vídeo com ela, falando face a face. Era coisa que só existia no filme de James Bond. Pois é que eu quero que você entenda, Deus é dono de tudo. Ele tem tudo. Amém. Se Ele não está te dando, não é porque você não é só porque você não precisa, é porque Ele faria mal. Por exemplo, aqui, os irmãos sabem que eu bebo muita água, né? Até porque eu necessito, né? Eu preciso beber muito líquido em virtude de algumas enfermidades que eu tenho. Mas até a água, que é uma coisa boa, se você beber demais, pode fazer mal a você. Tem gente que diz, não, é muito bom tomar café. Depende, meu filho. Se você tomar café demais, você vai ficar parecendo um zumbi. Ai, ai, ai. Né? É muito bom comer feijão. Rapaz, Aí, tem algumas barrigas que podem dizer o contrário. Né? Então, até aquilo que é bom, se você não tiver a dose correta, vai fazer o quê? Mal. Então, Deus, Ele está controlando a nossa vida para que a gente não se faça mal. Porque nós somos pessoas que normalmente não sabemos fazer boas escolhas. Capítulo 8 de Romanos, o apóstolo Paulo diz, não é que a gente não sabe orar, é que a gente não sabe pedir. Lá em Romanos ele está dizendo, não sabemos pedir como convém. Porque às vezes a gente pede uma coisa achando que vai ser bom, e de repente aquilo acontece e é a pior coisa do mundo. Então a gente pede, mas como cristão, toda a nossa oração deve ser acompanhada, Senhor, o Senhor sabe, como disse o Senhor Jesus, que seja feita a tua vontade, não a minha. A minha vontade é baseada numa visão limitada. Por mais espiritual que sejamos aqui, a nossa visão ainda é limitada. Mas a vontade, a visão de Deus e a vontade de Deus não tem limitação alguma. Por isso que é maravilhoso quando nós entregamos as nossas vontades, a nossa vida nas mãos do Senhor, porque sabemos que vai ser maravilhosamente conduzida. Quando o Senhor tira alguma coisa da nossa vida, Ele tira para o nosso bem. Ele não tira nada. Eu nunca vi uma pessoa reclamando que perdeu a lombriga. Rapaz, fiquei tão chateado, fui lá no médico, ele fez um procedimento, tirou a lombriga de mim. Eu já estava criando até uma afinidade com ela. Você já viu alguma pessoa reclamando de alguma coisa ruim? Rapaz, cheguei no médico, ele foi lá, passou um remédio, ele tirou minha dor de cabeça. Tô sentindo saudade da dor de cabeça, que eu ficava assim, ó. Parecia o irmão José. Agora eu fico normal, não tenho mais dor de cabeça. Cadê a dor de cabeça? Você fica com saudade de dor de cabeça? Então é a mesma coisa, irmão. Deus está tirando da sua vida, da minha, o que não presta. Eu quero mostrar para você uma coisa. Eu falo demais, né? Já tenho que concluir. Aquele jovem rico, o que é que estava atrapalhando a comunhão dele com Deus? O que era? O dinheiro. Deus precisava extrair aquele dinheiro como se extrai algo maligno do corpo de alguém. Mas aquele jovem rico não deixou. Jesus disse, estou vendo o que está estragando a sua vida. É o seu dinheiro. Porque você não sabe se relacionar com ele da maneira correta. Então faz o seguinte, vai pegar tudo que tem e me dá. Jesus não queria aquele dinheiro não, meu irmão. Dá aos pobres. Terás um tesouro no céu. Depois vem e me segue. Ali ia começar. Mas para começar, ele precisava antes. É por isso que José tem uma ministração muito preciosa, que foi feito um e-book nela. A prisão que nos impede de entrar na porta estreita. É algo mais ou menos assim, né? Então é justamente isso.
o nosso apego às coisas materiais. Por exemplo, a gente está fazendo evangelismo em Vista Alegre. Às vezes a gente fica preocupado, né? E é normal. Como é que vai ser o som? Como é que vai... Rapaz, a barraca, eu acho que foi Quinho que esqueceu de botar o todo certo, não foi? Meu filho, ficou um todo improvisado, ficou tão bonito, não foi? Com o negócio um. Aquilo era o quê? Lona. Negócio bonito, não foi? Ficou? Salva-me, Senhor. O irmão José, a gente não sabia como ele ia pregar, ele botou o microfonezinho dele aqui, meu filho, com o tênisinho dele vermelho do sangue de Jesus, e foi lá e pregou. Vamos orar. Por que isso? O que importa é a presença de Cristo. A gente não tinha carro de som, não tinha nada, nenhum som potente. O irmãozinho, meu filho, do baixo, ele estava aqui, o bichinho, dedilhando com a mão e segurando o cabo com a outra, porque estava com mau contato. Eu não sei como ele fez isso até hoje. E você diz assim, meu Deus, é tão pouco que a gente precisa, né? O mais importante, irmãos, é a nossa vida espiritual, como ela está aqui hoje. Glória a Deus. É assim que a gente adora a Deus, de todo o nosso coração, alma, força, entendimento. Deus não está preocupado se você está fazendo algo visível para os outros verem. Deus está muito mais preocupado que você faça algo que Ele veja, que é para Ele, que é por Ele. Então ele diz aqui, minha é a prata, meu é o ouro. Então eu quero que você diga para você, assim mesmo, eu quero que você diga para você essa semana, quando as contas começarem a chegar, Eita. Deus é o dono do ouro da prata. Tá chegando. Amém? Pastor. Amém? Está escrito ou não está? Tá escrito. Então o que você faz quando chega uma conta e você não tem como pagar? Minhas filhas já sabem. Perguntar se a Letícia e Maria, ela já ia dizer o que o papai faz. Papai ora. Eu não vejo de vez em quando eu vejo meu pai orando, não chegou conta, não tem coisa que eu vou pagar. Aí ele vai lá e começa a orar. Até hoje Deus não falhou. E o Deus da Bíblia, meu filho, ele nunca falhou. Eu quero concluir agora aqui. A glória desta última casa será maior do que a da primeira. Você já imaginou? Sabe o que Jesus está dizendo aqui, irmãos? Que o seu relacionamento com Deus, a partir de hoje, vai ser infinitamente melhor do que o seu relacionamento com Deus jamais foi. Se você de fato abraçar os princípios bíblicos para a sua vida, o seu relacionamento com Deus vai ser algo que cresce de glória em glória. Essa verdade vai se cumprir na sua vida todo dia. Hoje vai ser melhor do que ontem e amanhã vai ser melhor do que hoje, porque de glória em glória o Senhor vai enchendo a casa dele, que somos nós. Quem dera nós acreditássemos nessa promessa tão repetida na Bíblia. A glória desta última casa, esta última casa somos nós, irmão. Claro que o profeta Ageu, no primeiro momento, ele estava falando para aquele templo que estava sendo construído na época dele, um templo que vai ser reformado na época de Herodes, o Grande. Herodes vai fazer uma grande reforma de cerca de 46 anos. É nesse templo que Jesus entra, que Jesus prega, que Jesus exorta, repreende, expulsa os que comercializavam dentro do templo. Chama aquele lugar de a casa do meu pai. É naquele templo que Jesus é apresentado, é naquele templo que Jesus com 12 anos conversa com os doutores da lei. Mas acima de tudo, irmãos, é neste templo que Jesus fala do verdadeiro templo que é Ele. Ele olha para aqueles fariseus, para o sinédrio reunido e se opondo contra ele, diz: destruam este templo e eu reedificarei em 3 dias. E ele estava falando acerca do seu corpo. E quem somos nós aqui nessa noite, senão o corpo de Cristo? Essa glória que é intocável.
É por isso que, deixe marcado aqui, irmãos, rapidinho, eu já estou concluindo. Os irmãos da ceia, se quiserem preparando, podem preparar. Olha que coisa interessante no livro de Judas. É o livro que fica logo antes de Apocalipse, pequeno livro de Judas. Olha como termina o livro de Judas, é tão maravilhoso. Judas, ele traz uma mensagem dura, mas ele termina de maneira maravilhosa. Judas 24, ele tem um único capítulo. Judas 24 diz: ora, aquele que é poderoso para guardar de tropeços. Vocês, olha que coisa, Deus é poderoso para nos guardar de tropeços. Quando a gente tiver para cair, o que Deus faz? Segura na nossa mão. Quando tiver alguma tentação que Deus sabe que a gente vai sucumbir, Ele tira a tentação da frente da gente. Ele é poderoso para nos guardar de tropeços e para vos apresentar com exultação, imaculados. Porque uma pessoa imaculada é uma pessoa sem nenhuma marca, diante da sua glória, o único Deus, nosso Salvador, mediante Jesus Cristo, nosso Senhor. Glória, majestade, império e soberania, antes de todas as eras, e agora e por todos os séculos. Amém. Aquele que é poderoso para vos guardar de tropeços. É esse que é o cabeça do corpo que somos nós. Por isso que a igreja é tão gloriosa. Por isso que o pessoal tem tanta raiva da igreja reunida. Por isso que o pessoal quer que a porta feche, quer que o pastor morra. Quando eu estava com Covid, teve muita gente que fez uma oração pela minha vida. Deus, salve e leva. Oração curta. Salve e leva. Enquanto isso, o irmão José, jejuando e orando, dizia: Senhor, traz esse homem logo, que eu não aguento mais. Traz ele logo para pregar aqui de volta. Deus ouviu a oração do servo dele. A glória desta última casa será maior do que a da primeira, diz o Senhor dos exércitos. Quem está falando é o Senhor dos exércitos, aquele que manda nos exércitos do céu e da terra. E neste lugar darei paz. E aqui é muito interessante que a palavra, vocês sabem que o Antigo Testamento foi escrito em hebraico, na sua maior parte, uma parte Daniel e outras partes que são escritas em aramaico, mas a maior parte é escrita em hebraico. E o Novo Testamento foi escrito em grego. Essa palavrinha aqui no hebraico, ela é uma palavra muito profunda, é a palavra shalom. Essa palavra shalom, ela não significa simplesmente ausência de conflito, mas ela significa plenitude de alma. Alguém só pode ter paz se tiver... Obrigado, meu filho. Lava-me completamente, Senhor. Alguém só pode ter paz, irmãos, se estiver na companhia de Cristo. Sem Cristo a gente não tem paz. Por isso, irmãos, que Cristo é... Obrigado, meu irmão Paulo. Obrigado, meu irmão Quinho. Por Cristo, irmãos, é e sempre será o nosso maior tesouro. Eu quero dizer para você uma verdade que eu espero que você e eu possamos carregar ela, não para o túmulo, mas para o céu conosco. Cristo é tudo o que precisamos. Eu e você, talvez tenhamos muitas necessidades do ponto de vista humano, mas até as nossas necessidades humanas, elas estão nesse exato momento sendo supervisionadas pelo nosso Salvador. Como nós vimos aqui no livro de Ageu, Ele é o dono do ouro e da prata. Ele não é somente aquele que envia o Espírito Santo para nós, mas é aquele que conduz a nossa vida também material. De maneira que se eu e você passamos por alguma privação, isso faz parte dos projetos de Deus. De maneira que, como alguns irmãos aqui da igreja, eu posso ver isso na noite de hoje, vão passar por tempos de abastança. Não é, irmão José? Quem é esse? Né? Alguns irmãos podem passar por um período, como o próprio Paulo diz, eu tenho muito mais do que eu de fato preciso. E aí, já pensou? O que você vai fazer? Pensa. Tem gente que vai receber. Deus é o dono do ouro
e da prata. Glória a Deus. Creia nisso, irmãos. Amém. Às vezes a gente, tristemente, tem fé para dizer que Deus é capaz de levar a gente para o céu. Mas quando nós recebemos qualquer notícia do mundo, a gente se desespera. Você já viu? Mas minha cara, rapaz, você acredita que Deus vai te levar para o céu? Ah, rapaz, eu acredito, não tenho nem dúvida. Aí chega um aviso de corte de luz, ou aviso de despejo. Ah, meu Deus, que coisa, que desespero, e agora? Mas Deus vai me levar para o céu? Por que você não apresenta esse problema que é muito menor para ele? É como, por exemplo, irmãos, muito mais importante do que os meios que nós vamos estar lá, se Deus assim permitir, já olhando pelos olhos da fé, em Vista Alegre. Se eu não me engano, o Calmon já me disse, dia 7, não é isso, Calmon, próximo sábado? Muito mais importante do que toda a nossa organização, que deve existir, porque tudo que Deus faz é com ordem e decência. Mas muito mais importante do que toda a nossa organização e dedicação é o poder de Deus que tem que nos preceder. É o poder de Deus que tem que encher aquele lugar. De maneira que quando o irmão José estiver pregando lá dia 7, a glória de Deus enche aquele bairro. É assim que a gente ora, irmão. É muito mais importante do que qualquer coisa material. É como anda a sua vida espiritual. Como por exemplo, irmãos, nós vamos ceiar agora. E eu acho tão maravilhoso que a maior promessa de Deus, a maior promessa que Cristo deixou para a gente, nos é relembrada de maneira tão singela, por meio de um pequeno copo e de um pequeno pedaço de pão. Essa é a maior promessa que o mundo já recebeu, a promessa de vida eterna. Ninguém nunca pôde oferecer uma promessa como essa. Como disse o apóstolo Pedro, para quem nós iremos? Só o Senhor tem a palavra de vida eterna. E o Senhor Jesus então eterniza essa promessa de vida eterna por meio de quê? De um gole de suco de uva e um pequeno pedaço de pão, que nos fazem lembrar do seu sacrifício perfeito na cruz a nosso favor, e mais do que isso, da sua ressurreição, e mais do que isso, da sua volta consumadora naquele grande dia, para nos levar para onde existe a nossa alegria indizível, no céu, a nos aguardar. E aí a gente olha, e talvez você olhe com o olho humano e diga, meu Deus, mas isso é tão pouco. Mas o que está por trás disso é tão grande, que até os anjos ansiavam ver e ouvir. É a mesma coisa um batismo. Um pouco de água e uma pessoa diante de outra que está recebendo água sobre a cabeça, simbolizando o batismo. Talvez você olhe para aquilo e veja uma cena comum, uma cena sem grande importância. Do ponto de vista de Deus, a Bíblia diz que é um momento onde a festa no céu, quando um pecador se arrepende. Olha como a maneira de ver as coisas, irmãos, é diferente. Nós estamos diante do momento, do ápice de todas as nossas reuniões públicas, que é o momento da ceia do Senhor. Mas de maneira tão simples, Deus nos mostra o seu poder, o seu sangue precioso, a sua presença preciosa e substitutiva em nosso lugar. São representadas por meio de dois elementos simples, mostrando como Deus age de maneira poderosa na nossa vida, mesmo quando a gente não está percebendo. É isso que está acontecendo hoje. Talvez você tenha vivido uma semana de dificuldades até hoje. Talvez a sua semana já tenha se iniciado de maneira difícil. Talvez você pense que essa semana vai ser como tantas outras, de dificuldades e derrotas. Mas Deus está nos trazendo aqui nessa noite para nos dizer que Ele tem poder para fazer tudo diferente. Que eu e você possamos ter fé nessas promessas preciosas e verdadeiras do nosso Salvador. Comamos e bebamos para a glória dele.
Amado Deus e Pai, são nas tuas promessas que nos agarramos, Senhor. Olhamos para o mundo e tudo que enxergamos é maldade. A maldade se multiplicando, como o Senhor nos disse, Senhor Jesus. E nós temos que confessar a Deus que muitas vezes essa maldade tem nos influenciado. E nós nos aproximamos de Ti, rogando que o Senhor nos purifique de toda a maldade que se achegou no nosso coração e que achou nele espaço para ficar. Purifica-nos, Senhor, e seremos purificados. Dai-nos, ó Pai, da graça de sermos limpos de coração, para que cada vez mais possamos ver claramente a Deus e a sua maravilhosa vontade para as nossas vidas. O Senhor sabe, meu Deus, quem somos aqui, e o Senhor sabe também quem nós podemos e devemos ser. Nos ajuda, Senhor, a nos tornar essas pessoas que o Senhor usa poderosamente para a Tua glória. Oramos assim, Senhor, não porque queremos aparecer, mas porque queremos que o Senhor seja visto e conhecido e crido no mundo inteiro, como o Senhor mesmo profetizou acerca destes fatos que aconteceriam. Que eles aconteçam na nossa vida, Senhor, na nossa geração, e que nós sejamos, Senhor, Teu povo nessa geração que estamos inseridos. Em nome de Jesus, amém. E graças a Deus. Amém, irmãos? Saúdem-se mutuamente com o cumprimento santo. Não se esqueça de continuar orando pelo nosso amado irmão